Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, começa agora mais um Abre Aspas. Comigo aqui nos estúdios está o jornalista José Guilherme Ferreira e o doutor Sebastião Domingues. Bom dia para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom, hoje é quarta-feira, dia 8 de agosto de 2018, e nos destaques da edição de hoje, o Ministério Público analisa um laudo da Defensoria e mantém o parecer contrário à liberdade de Suzane von Richthofen. Suspeito de estuprar mulher após assaltar motorista de aplicativo é preso em São José dos Campos. Senado aprova projeto que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro. E o comércio otimista com as vendas do Dia dos Pais aqui em São José. Estes e outros destaques dentro de instantes. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E a gente começa a edição de hoje do Abre Aspas com o comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. O candidato Lula da Silva não vai ao debate na Rede Bandeirantes amanhã. Debate que tradicionalmente inaugura os encontros que põem cara a cara os presidenciáveis. A Justiça não autorizou o pedido do ex-presidente Lula para sentar numa daquelas cadeiras. Ele continua preso em Curitiba depois de condenado em segunda instância. Mas é o candidato oficial do PT. Até quando? Não se sabe, já que o TSE deve enquadrá-lo na lei da ficha limpa. A estratégia do PT é polêmica, mas tem suas lógicas. Seus advogados retiraram o pedido de habeas corpus diante da possibilidade de que o tribunal passasse a discutir, antes dos planos do partido, a questão da sua elegibilidade. Algumas lideranças do Lula livre ainda não entenderam nada. Haddad, indicado a vice, mas que pode ser o cabeça de chapa petista a qualquer momento, não pode participar dos debates, do debate da Bandeirantes. Estaria fora das regras acordadas com todos os candidatos. Haddad diz que vai apresentar suas propostas nas redes sociais na mesma hora do debate. Os petistas certamente vão assistir. Ganhou de prêmio de compensação da Rede Bandeirantes numa entrevista no Canal Livre. O partido luta ainda para que o estúdio tenha uma cadeira vazia, a de Lula. Será? Já vimos cadeiras vazias para candidato que fugiu da raia. Nunca um candidato desautorizado pela Justiça. Aí, Amoedo também não vai. Tenta até o último minuto colher assinaturas para tentar uma participação. Amoedo reclama, com certa razão, que os partidos estreantes merecem tratamento diferente. Amoedo é o candidato à presidência pelo Novo, mas as velhas raposas são surdas e não querem ouvir falar em nada de novo. É isso aí, Zé Guilherme, só para entender, o Amoedo não vai porque o partido não tem representante? Qual que é a justificativa? Que não tem representação na Câmara. Exato. Isso realmente é ridículo, né? Já já a gente retorna com mais informações sobre política, mas fechando aqui um pouquinho sobre a questão do noticiário regional, uma boa notícia aí para o comércio de São José dos Campos. De acordo com uma pesquisa realizada pela Associação Comercial e a Universidade de Taubaté, 63% dos consumidores da cidade vão comprar presentes nesse Dia dos Pais. Vamos aos números dessa pesquisa. Desses 63%, 35% planejam gastar em média R$ 200 no presente. E outros 33% planejam gastar de R$ 50 a R$ 101, né? R$ 101. Dos itens preferidos por esses consumidores, na frente estão roupas, seguido por calçados, e para 11,8% a preferência será pelos perfumes. Sobre a forma de pagamento, aí a pesquisa indica que a maioria planeja comprar o presente à vista, 56,1% planejam efetuar a compra com dinheiro mesmo, e para 23,1% as compras serão aí por cartão de crédito. O levantamento foi feito entre os dias 1 e 3 de agosto, entrevistando aí 355 pessoas
em pontos estratégicos do comércio de São José dos Campos. E o comércio vai tentando se recuperar, né? Porque até agora, maio deste ano, Dia das Mães, conversando com os comerciantes, todos dizem que foi muito fraco. Vamos ver se melhora, né? Houve um tempo em que os pais ganhavam lenços e pijamas, né? Agora o pessoal dorme de cueca e não usa mais lenço, então é isso aí. Olha, um homem suspeito de fingir ser motorista de um aplicativo de transporte e estuprar uma mulher foi preso na tarde de ontem em São José dos Campos. Durante a abordagem da polícia, ele resistiu e acabou sendo baleado na perna. O crime foi na madrugada do último sábado, dia 4. Uma mulher de 24 anos foi sequestrada e estuprada no carro, onde também estava a filha dela de 3 anos. De acordo com a Polícia Civil, a vítima teria solicitado a corrida enquanto o criminoso armado roubava o motorista desse aplicativo. Ele fingiu ser o motorista, aceitou então o serviço, né? E aí cometeu o abuso. O motorista do veículo foi colocado no porta-malas do carro. A ação durou cerca de 8 horas e a mulher só foi liberada no fim da madrugada após o estupro. O carro roubado foi encontrado no domingo às margens da represa do Jaguari. Segundo a polícia, após a prisão, as vítimas fizeram reconhecimento dele por foto. De acordo com a delegada responsável pelo caso, ele ficará preso em flagrante porque tem envolvimento com tráfico de drogas e também pela tentativa de homicídio, né? Durante a abordagem, ele teria trocado tiros com a policial que fez a abordagem. Além disso, a delegada responsável também informou que vai continuar a investigação sobre o crime contra a mulher e vai pedir a prisão dele por esse crime também. Isso porque o período de flagrante foi ultrapassado. Ele, quando tiver alta no hospital, vai prestar depoimento e até o momento o hospital não informou o estado de saúde dele. Esse é um crime que, na verdade, o aplicativo aí não tem nada a ver, né? Foi um fato fortuito, mas a tecnologia pode resolver isso, né? Quer dizer, o Uber pode implementar algum sistema de reconhecimento facial ou de biometria digital, através dos dedos, né? Que só libere o aplicativo para quem é o titular da conta. Isso aí é uma coisa que a Uber tem que começar a pensar no assunto, né? E outros aplicativos também, né? Só para confirmar, esse crime foi com o aplicativo do 99. Ah, 99? Então não. Mas também já aconteceram outros casos claro, com o Uber, claro, também qualquer um pode. A responsabilidade realmente dessas empresas. O Ministério Público manteve o parecer contrário à concessão de regime aberto à detenta Suzane von Richthofen, que é condenada aí a 39 anos de prisão pela morte dos pais. Essa nova análise da promotoria, feita após a defesa dela apresentar um laudo a um teste de personalidade, foi entregue à Justiça, porém não há prazo para o julgamento. Suzane cumpre atualmente pena no regime semiaberto, cujo um dos benefícios é a saída temporária em datas como o Dia das Mães, agora do Dia dos Pais e no Natal. O processo de Suzane voltou para a Vara de Execuções Criminais de Taubaté, aqui no Vale do Paraíba, na última quinta-feira, dia 2, onde aguarda a decisão da juíza Vânia Rangel. Suzane pleiteia há mais de um ano o regime aberto para cumprir o resto da pena em regime aberto. No caso, o processo dela tramita em segredo de justiça. O Senado aprovou na noite de ontem um projeto que torna crimes a importunação sexual e a divulgação de cena de estupro. Foi classificado de importunação sexual praticar contra alguém e sem autorização ato libidinoso a fim de satisfazer desejo próprio ou de terceiro. A pena é de 1 a 5 anos de cadeia. O texto aprovado ontem promove mudanças no Código Penal e agora segue para a sanção do presidente Michel Temer. Essa lei veio em resposta àqueles casos lá de importunação sexual nos ônibus, né, que o rapaz ejaculou numa moça, etc. e tal, e os delegados alegavam que não havia uma tipificação criminal para esse tipo de atitude, né? Então veio em boa hora. Resumindo, quando o legislativo quer, ele age, né? A Polícia Civil prendeu no estado de Minas Gerais 61 suspeitos de violência contra a mulher durante a operação intitulada Não Pertenço a Você, que foi realizada ontem. Aliás, ontem foi o dia em que a lei da Maria da Penha completou aí 12 anos. 7 dos mandados foram cumpridos em Belo Horizonte e um deles, o suspeito, até ameaçou a vítima de morte em frente dos policiais. No Rio de Janeiro, 42 suspeitos de violência doméstica e sexual contra as mulheres também foram presos.
acusados de violência sexual e doméstica. A ação mobilizou todas as 14 delegacias de atendimento à mulher do Estado, além da delegacia de homicídios. Ao todo, foram expedidos 53 mandados de prisão por crimes como lesão corporal, estupro, ameaça, porte ilegal de armas de fogo e tentativa de feminicídio. A operação marca os 12 anos da Lei Maria da Penha. As delegadas explicaram que, em períodos próximos a datas como a de hoje, os trabalhos são intensificados para dar uma maior visibilidade sobre a importância de se romper o ciclo da violência e de se denunciar crimes deste tipo. A Polícia do Rio de Janeiro concordou em oferecer proteção à arquiteta Mônica Benício, que é viúva da vereadora assassinada Marielle Franco. Em depoimento à polícia, Mônica relatou que está sofrendo ameaças. Depois de quase 3 horas de depoimento, a arquiteta Mônica Benício, viúva da vereadora Marielle Franco, informou que a Polícia Civil ofereceu proteção e que aguarda agora nesta semana para saber que medidas protetivas vão ser apresentadas. A Polícia Civil mantém o caso em sigilo. A Mônica Benício denunciou que há 4 meses sofre ameaças pessoalmente pela internet e que está sendo perseguida tanto pela exposição quanto pelo trabalho em defesa dos direitos humanos, que era um espaço ocupado por Marielle Franco. A arquiteta encaminhou o pedido de proteção à Corte Interamericana de Direitos Humanos, que é ligada à OEA, a Organização dos Estados Americanos, por acreditar que a morte da vereadora foi um crime político e também por isso ela não pediu proteção ao Estado brasileiro. Agora o governo do Brasil tem um prazo de 10 dias para responder ao pedido da Comissão Internacional de Direitos Humanos para proteger o direito à vida e a integridade pessoal de Mônica Benício e permitir que ela siga com as funções de defesa dos direitos humanos. Vamos acompanhar um trecho da entrevista que a Mônica concedeu ontem, depois do depoimento. Na verdade, foi um carro que me acompanhou na rua à noite. Eu achei que ele estava andando devagar só pelo fato dele estar fazendo um trecho da rua de contramão. E aí, na hora de atravessar a rua, ele parou. E aí eu fiz menção de atravessar e o carro jogou um pouco o carro para cima de mim. E depois, mais tarde, na porta da minha casa, ele passou de novo, deu sinal de luz, ficou acompanhando devagar do meu lado e depois seguiu o percurso. Teriam falado que você estava falando demais também, né, para tomar cuidado? Esse foi um episódio na rua que um cara passou por mim e comentou assim: ô sapatão, tá falando demais, hein? Cuidado para não ser a próxima. O que tem que acontecer agora, na verdade, é uma procura do Estado a mim para a gente negociar quais serão as medidas cautelares que serão adotadas. Só para acrescentar que ontem, em entrevista à Globo News, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann, afirmou que o envolvimento de agentes do Estado e de políticos dificulta o esclarecimento do caso Marielle Franco. Resumindo, é isso aí, né? São 4 meses, quer dizer, um caso flagroso desse, muito forte, e você não consegue chegar a conclusão efetiva nenhuma. Quer dizer, alguma coisa está acontecendo aí, né? E o Estado brasileiro tem que procurar solucionar esse crime, porque vai ser uma amostra, já está sendo, na verdade, uma demonstração muito grande de fraqueza diante da bandidagem, né? E esse caso tem uma ressonância internacional muito grande, né? Eleições 2018, as campanhas eleitorais começam neste mês e com novas regras. Vamos conferir o que mudou. A campanha eleitoral deste ano começa em 16 de agosto e o horário eleitoral gratuito começa pouco tempo depois, em 31 de agosto. Uma das novidades é que o tempo foi reduzido. Serão 2 blocos de 10 minutos, metade do que era anteriormente. Uma das mudanças para este ano na TV é que estão proibidos efeitos especiais, como montagens, edições, desenhos animados e efeitos de computação gráfica. Na internet, a campanha também começa em 16 de agosto. Neste ano, está liberado o chamado impulsionamento de conteúdo, praticado nas redes sociais. Para a campanha de rua, há limite de horário para os comícios. Outdoors seguem proibidos. Estandes de distribuição de material e bandeiras não podem ser fixos, nem atrapalhar o trânsito. Também não é permitido propaganda via telemarketing. Nos debates eleitorais, a regra diz que as emissoras de rádio e de televisão são obrigadas a convidar os candidatos de partidos que tenham pelo menos 5 parlamentares no Congresso Nacional. E como foi comentário do próprio nosso jornalista José Guilherme Ferreira, amanhã acontece então o primeiro debate entre os presidenciáveis aí
lá na TV Bandeirantes, quinta-feira amanhã, às 10 da noite. E vamos esperar para ver se essas campanhas vão ser mais baratas, né? Porque com esse corte na elaboração, edição da parte de televisão, que os partidos sempre alegavam que o maior gasto era com a parte da produção desses programas, né? Vamos ver se isso aí realmente diminui o custo das campanhas. Agora é interessante observar essa questão do impulsionamento dos posts no Facebook, né? Quer dizer, a gente vai ver muita gente, muitos seguidores de determinado candidato, que na verdade é resultado e fruto de pagamento. E aí a gente vai ter que aguentar a inundação de posts das nossas páginas aí, né? Muito bem, nós vamos para um breve intervalo. Você continue conosco. Aliás, eu quero agradecer a sua audiência pelo nosso Facebook, sempre a partir das 7h30 da manhã, ao vivo no facebook.com/SPRio+, e depois na íntegra o conteúdo está disponível no spriomais.com.br. Intervalo, já voltamos. Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. E retornando com a edição de hoje do Jornal Abre Aspas, e vamos saber como é que vai ficar o tempo para toda a nossa região. E quem traz as informações é a Raquel Franco. Muito bom dia, Raquel. Bom dia, Rodrigo. Esta quarta-feira começou com névoa em vários pontos de São Paulo. E a temperatura mínima ficou em torno de 15 graus na capital paulista. Após 2 dias de tempo instável, hoje o tempo volta a ficar firme. E a nebulosidade vai diminuir gradativamente ao longo do dia. E o sol vai aparecer entre poucas nuvens. As temperaturas estarão em elevação em relação a ontem. A máxima prevista hoje é de 23 graus na capital paulista, Alto Tietê e Litoral Norte, 22 graus no Vale do Paraíba e nas cidades da Serra da Mantiqueira, máxima de 20 graus. Raquel Franco, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Raquel, pelas informações. E já vamos aos indicadores econômicos, falar de mercado. O dólar comercial encerrou ontem cotado a R$ 3,76, com uma alta de 0,98%. Já o dólar turismo encerrou em queda de 0,25%, cotado a R$ 3,92. A Bolsa de Valores de São Paulo encerrou o pregão em queda de 0,87%. As vendas de veículos seminovos teve um ligeiro crescimento de 0,3% até julho deste ano, isso em todo o país. Considerando só o mês de julho, o resultado foi mais expressivo. As vendas cresceram 7% em relação a junho. Os dados são da Fenalto, a entidade que representa o setor nacional de revendedores multimarcas de veículos usados e seminovos. A instituição acredita que os resultados dos próximos meses vão depender ainda mais do nível de confiança dos consumidores com os rumos da economia do país e também com as propostas dos candidatos à presidência. Sinais aí de recuperação, mas ainda tímida. O comércio vai, né, o mercado automobilístico é um setor que alavanca também a economia, mas por enquanto... O mercado automobilístico serve também de preditor, né? Porque a pessoa só se aventura a trocar de carro ou fazer um empréstimo novo se ela acha que a situação econômica dela está estável, quer dizer, se ela tem esperança de que as coisas continuem bem. Então, a venda de veículos realmente sempre um bom indicativo de retomada, né? É bom, né? Porque hoje, se você passa por essas empresas que revendem, né? Está lotado, né? Você pode encontrar qualquer tipo de veículo. Para evitar dívidas, os paulistanos estão reduzindo suas poupanças. A avaliação faz parte da pesquisa de risco e intenção de endividamento da Federação do Comércio do Estado. O levantamento aponta que o índice de segurança de crédito, que mostra os consumidores que têm alguma reserva financeira, caiu 5% em julho. Além disso, 1 em cada 5 paulistanos declararam ter a intenção de comprar um produto com pagamento parcelado ou financiado nos próximos 3 meses. A poupança é a modalidade preferida de aplicação dos paulistanos. Quase 60% escolheram essa opção de investimento. A renda fixa tem preferência de 22%, seguida pela previdência privada com 8% e pelas ações, que têm a preferência de 3% dos paulistanos.
Esse problema da poupança, um dos grandes problemas do Brasil, que são tantos, né, é que o brasileiro não tem o hábito de poupar. Aí vai dizer você, mas como que eu ganho, eu não consigo poupar. Na verdade, o segredo de uma vida econômica estável é você sempre gastar menos do que você ganha. Quer dizer, se você ganha R$1.000 por mês, você tem que gastar 950, porque se você sempre trabalhar no limite, você nunca vai ter folga para aguentar qualquer problema, né? O contrário do Japão, por exemplo, no Japão é o contrário, as pessoas poupam demais, né? Chega ao ponto do governo pagar juros negativos, quer dizer, quando você deixa o dinheiro aplicado, você perde dinheiro para estimular o consumo. Nesta semana, na Assembleia Legislativa de São Paulo, ocorreu o relançamento da Frente Parlamentar de Turismo, que diz respeito aos municípios de interesse turístico. Nos últimos anos, o turismo teve importante participação no Produto Interno Bruto de São Paulo. O setor foi responsável por 10% de toda a arrecadação estadual. Mais que isso, o turismo ainda está trazendo cada vez mais oportunidades de renda para diversas atividades das cidades. Pensando nisso, desde 2017 foram sancionadas leis que oficializaram 97 cidades paulistas classificadas como municípios de interesse turístico. Os MITs. Os municípios estão se preparando, né, até mesmo porque a lei ela determina 140, mas muitos municípios se prepararam e apresentaram propostas, estão aprovados pela Secretaria de Turismo. Então acredito que a gente precise realmente aumentar esse número. Para fortalecer e estreitar o relacionamento com estes MITs, a Assembleia Legislativa relançou a Frente Parlamentar dos Municípios de Interesse Turístico. O Auditório Franco Montoro ficou lotado com representantes da área de turismo e prefeitos de várias regiões do estado. Durante o relançamento da frente, foi proposto o aumento do número de municípios de interesse turístico no estado de São Paulo. Na reunião, mudanças foram anunciadas e uma PEC, proposta de emenda constitucional, foi assinada. Em seu corpo está o aumento de 20 novos municípios de interesse turístico e mais 10 novas instâncias para o estado de São Paulo. Se aprovada, São Paulo terá 160 MITs e 80 instâncias turísticas. Temos um projeto aí novo, inclusive caminhei já para o governador Márcio França, ele está analisando e acredito que pode vir para a Assembleia ainda esse ano para tentar aumentar o número de municípios de interesse turísticos, colocando mais recursos do governo do estado na ponta, nos municípios. Na verdade é o seguinte, quer dizer, São Paulo tem uma coisa que poucos estados têm, que é a qualidade dos serviços, né? Quer dizer, o turista gosta de ser bem atendido em instalações boas e por pessoal qualificado, né? Ao contrário de outros estados, principalmente no Nordeste, onde a qualidade do serviço é muito ruim e os preços são muito caros. Então, eu acho que é uma coisa a ser explorada. Obviamente, provavelmente mais para o turismo interno. Lembrando aqui que a nossa região seguramente é um desses polos, né, com Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal, a nossa São Francisco Xavier, são áreas realmente de atração turística, principalmente turismo interno, né? Olha, começa hoje o pagamento do fundo PIS/PASEP aos cotistas de todas as idades que são correntistas da Caixa e do Banco do Brasil. Os saques atingem 6,3 milhões de pessoas, um valor total de 5 bilhões e 500 milhões de reais, de acordo com o Ministério do Planejamento. E também sai hoje a inflação oficial do país de julho. Em junho ficou em 1,26%, registrando aí alta em relação aos 0,4% de maio, segundo o IBGE. Também outra informação importante aqui de serviço também, que a Receita abre hoje a consulta ao terceiro lote do imposto de renda. As restituições somam aí 3,46 bilhões de reais. As consultas poderão ser feitas a partir das 9 horas daqui a pouco e os valores serão pagos no dia 15 de agosto. O lote contempla aí 2,8 milhões de contribuintes. Agora são 8 horas e 14 minutos, já retornamos com mais informações, vamos falar um pouquinho também sobre a questão da vacinação, né? Foi antecipada aqui no estado de São Paulo, teve início agora também nessa semana em todo o país, contra o sarampo e a poliomielite, campanha que requer um pouco de atenção, já que também muitas pessoas estão aí não procurando levar as crianças para vacinar. A gente vai debater sobre esse assunto e também trazer uma matéria importante sobre o quanto é a importância dessa vacinação no público aí alvo, que são as crianças neste momento. Ok? Você continue conosco na sintonia, na audiência, já retornamos.
Jornal Abre Aspas. Jornal Abre Aspas. Retornando com a edição de hoje do Abre Aspas, e teve início nesta semana em todo o país a campanha contra o sarampo e a pólio. A campanha, que foi antecipada aqui no estado de São Paulo, acontece até o dia 31 de agosto. Os responsáveis devem trazer as crianças de 1 ano até 5 anos incompletos para se vacinar contra a pólio e o sarampo, mesmo que essas crianças já estejam com as vacinas em dia. Elas vão receber um reforço. A meta do Ministério da Saúde é imunizar 11 milhões de crianças nessa faixa etária, que é mais suscetível a complicações decorrentes tanto do sarampo quanto da pólio. Aqui no Rio, onde já foram confirmados 14 casos de sarampo, a expectativa da Secretaria de Saúde é vacinar 812 mil crianças. A campanha vai até o final do mês, dia 31 de agosto, e no sábado, dia 18 de agosto, vai acontecer o dia D de mobilização da campanha, com quase 36 mil postos de saúde abertos em todo o país. E não vacinar crianças faz com que doenças consideradas erradicadas voltem a atingir a população. Você vai acompanhar agora aqui uma reportagem especial, justamente por conta desse blindar, né? Esse blindar aí contra muitas doenças é um ato até que simples. Acompanhe a reportagem. Tem 6 meses. Ele chega ao posto de saúde todo sorridente. Alguns minutos depois, toda a animação se transforma em choro. Com mais essa vacina, a caderneta de Caleb está em dia. O pai Pedro sofre com a picadinha que o filho recebeu, mas sabe a importância dela para proteger o bebê de inúmeras doenças, como poliomielite, gripe, tuberculose e hepatite. Hoje está em dia, acertamos, agora só em setembro para tomar a próxima polivalente. Já nos primeiros dias de vida, o bebê deve receber a vacina contra hepatite C e tuberculose, a BCG. Mas tem ainda muitas outras, como a de meningite, o rotavírus e a febre amarela. Elas devem ser administradas de acordo com o calendário nacional de imunizações do Ministério da Saúde. As vacinas, elas são fundamentais. Elas são, junto com o leite materno e a água potável, a principal razão da gente ter melhoria assim, substancial na qualidade de saúde das nossas crianças e da população de um modo geral. Uma criança sadia, com certeza, vai ser um adulto sadio. Toda criança deve ter a sua própria carteira de vacinação e é responsabilidade dos pais cuidar para que elas mantenham sempre atualizadas. No Brasil, as vacinas que constam no calendário do Ministério da Saúde são gratuitas e aplicadas nas unidades básicas de saúde. Vacinar não é responsabilidade só do setor saúde. Toda a sociedade deve se empenhar para que levem as crianças nesses postos de vacinação. A criança é pequena, ela não vai sozinha. Então, ela precisa que as famílias se conscientizem sobre a importância da vacinação como um ato de amor e de proteção à saúde das suas crianças. A decisão de alguns pais de não seguir o calendário de vacinação tem causado uma baixa cobertura e fez com que as doenças como o sarampo e a pólio, consideradas erradicadas, voltassem. É o que está acontecendo no Amazonas. O sucesso que o Programa Nacional de Imunização trouxe nesses 45 anos de existência, com a erradicação e eliminação de muitas doenças, trouxe para a população uma falsa sensação de segurança. Ou seja, a população nunca viu um caso de pólio, vê nos livros, não sabe a gravidade dessa doença, né? A questão do sarampo, tem muito médico formado mais recentemente que nunca viu um caso de sarampo na vida. A gente tem que lembrar que essas doenças existem em outros países. A gente ainda tem pólio em 3 países, tá? E a gente tem sarampo em mais tantos outros países. E lembra do Caleb? Ele segue cheio de saúde, porque a família reconhece a importância das vacinas. Quando a gente vê o filho chorando assim, mas a gente sabe que é uma coisa boa, né? Parece que as pessoas ainda não, como a médica falou, né?
como a pólio já é uma coisa do imaginário, né? Quer dizer, ninguém sabe o que é pólio mais, o fato concreto é que uma criança com pólio começa com febre, em 24 horas ela pode acordar paralítica, né? Quer dizer, agora eu pergunto para você, pai ou mãe, você é que tem a responsabilidade de tomar as decisões pelo seu filho, tá certo? Agora, se o seu filho tiver um sarampo, uma pneumonia por causa do sarampo e morrer, ou se ele ficar paralítico, como é que você vai se sentir pela sua omissão criminosa de não tomar a atitude cuja responsabilidade é sua? Então, essa história de vacinação não é brincadeira, não é conversa mole de WhatsApp. Isso aí é coisa muito séria. É medicina, é técnica, é coisa muito séria. Falando sobre educação, quase 1.700.000 pessoas se inscreveram para o Enseja deste ano. Quem não concluiu o ensino fundamental ou médio na idade adequada pode fazer esse exame nacional para certificação de competências de jovens e adultos. A Madalena tem 72 anos e conta que não teve oportunidade de estudar na juventude. Ela retomou o ensino há 4 anos e diz que depois disso, muita coisa mudou. Eu lia, mas não entendia, porque não tinha como eu saber, né, que a gente nunca estudou, mas lia, tinha vontade, tinha desejo, mas não sabia. Mas como veio a explicação no colégio, ensinando, as professoras ensinando, eu fui entendendo. Agora ela busca a certificação de que concluiu o ensino fundamental e quer alçar voos maiores. Vai mudar muita coisa, vai mudar para mim em viagem, entrar no meio da sociedade, trabalhar, né, que a gente precisa trabalhar. Para isso, a Madalena fez, nesse final de semana, junto com outras milhares de pessoas, o Enseja, que é o Exame Nacional para a Certificação de Competências de Jovens e Adultos, aplicado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais, Anísio Teixeira. A aprovação permite que as secretarias estaduais de educação emitam o certificado de conclusão do ensino fundamental ou do ensino médio. A gente ter o certificado aprovado pelo MEC é muito importante, né? E eu estava há bastante tempo afastado, né? E eu quero fazer uma faculdade, né? Eu espero estar aprovado para ano que vem estar entrando na faculdade aí. Quase 1.700.000 pessoas se inscreveram para o exame neste ano, que foi aplicado em 592 municípios de todos os estados do país. A Elisa acha que se saiu bem. Eu espero que eu atinja e que eu chegue lá. Há 18 anos, né, que eu parei de estudar. E eu pretendo, sim, sair dessa profissão que eu estou e buscar novos conhecimentos, né? Pretendo fazer uma faculdade, então para isso eu tenho que concluir esse meu ensino médio. O Enseja é um exame gratuito, totalmente custeado pelo governo federal. E uma novidade na edição deste ano é que quem se inscreveu, mas não compareceu para fazer as provas, deverá justificar a ausência com documentos válidos ou vai precisar ressarcir ao INEP o custo individual do exame, caso queira se inscrever no ano que vem. A medida é para evitar o desperdício de dinheiro público. Vai ser aprovado quem conseguir nota mínima nas provas objetivas e na redação. O autônomo Luiz Cláudio, que não terminou os estudos na juventude, porque precisou trabalhar desde cedo para ajudar a família, espera que o exame abra novas portas. A minha meta mesmo, hoje, certo, é tentar o ensino, acabar o ensino médio, né, fazer uma faculdade, tá, e carreira pública aí, algum concurso, alguma coisa, apesar da idade, mas nunca é tarde. Muito bem, vamos agora falar de esportes. Linha de frente. Me parece que teve um probleminha com a Eu, é isso? Já está na linha? Está ligando? Como eu enrolo, então, com esporte? Eu não sei nada de esporte. O Ail é o nosso comentarista oficial. Sebastião, me ajude. Eu sei que o Corinthians vai jogar hoje pela Libertadores. Muito bem, vamos aguardar um pouquinho, então, a entrada do Ail Marques na linha, para a gente poder comentar a respeito do esporte aí. O Ail acabou caindo a ligação dele. Essas coisas de ao vivo é assim mesmo. Pelo jeito, quem sabe faz ao vivo. E pelo jeito, ninguém aqui entende de esporte, né? Porque eu também sou um zero à esquerda de futebol. Né? Chamar os nossos produtores aí, o Douglas e o Du, para poder comentar aí sobre o esporte, porque realmente... Ok? Vamos então. Ail Marques, olha, achei que você não ia entrar hoje, hein, Ail? Muito bom dia. Vou nem falar nada, viu? Mas vamos lá.
Vamos lá. Bom dia para você, Rodrigo. Bem, vamos começar falando aí da Libertadores da América, né? Afinal de contas, é o que tem de mais importante nessa quarta-feira. E ontem nós já tivemos o primeiro jogo envolvendo o brasileiro. O Grêmio foi... eu falei que o jogo seria em La Plata porque o Estudiantes é de La Plata, né? Mas na verdade o jogo aconteceu em Quilmes. Para quem conhece a Argentina, é bem perto ali. E aí o Grêmio acabou sendo surpreendido pela equipe do Estudiantes e perdeu por 2-1. O resultado que, segundo o Renato Gaúcho depois na sua entrevista coletiva, não é nada absurdo e que pode ser revertido na Arena do Grêmio na semana que vem. Daqui 15 dias, na verdade, semana que vem o Grêmio enfrenta o Flamengo no Maracanã pela Copa do Brasil. Bem, 2-1 para o Estudiantes. O jogo do Grêmio com o Estudiantes está marcado para o dia 28/8, às 21h45, o jogo da volta. Hoje tem mais, hein? Hoje tem o Corinthians. Corinthians e Colo-Colo às 21h45, lá no Monumental em Santiago, aos pés da Cordilheira, um estádio bonito, capacidade aproximada ali de 45 mil lugares, foi reformado para a Copa América do Chile e realmente é um estádio bonito e deverá estar tomado hoje. O Colo-Colo, que é o atual campeão chileno, não está bem na atual temporada, mas deverá estar lotado aí para enfrentar a equipe corintiana. O Colo-Colo, que é um dos principais times do Chile, ao lado da Universidade de Chile, é o mais popular por lá. Temos também, hoje à noite, o Flamengo e Cruzeiro se enfrentando no Maracanã. Flamengo e Cruzeiro jogam às 21h45. E Boca e o Libertad do Paraguai jogam às 19h30 em La Bombonera. Só para a gente lembrar, ontem nós tivemos a vitória do Atlético Paranaense sobre o Peñarol lá no Campeão del Siglo, o novo estádio do Peñarol, por sinal um estádio bonito, completamente zerado, né? O estádio do Peñarol foi construído recentemente, muito bonito por sinal, e barato, né? Bem mais barato do que os nossos estádios aqui. E funcional, hein? E ele tem a chancela da FIFA, hein? Olha só, muito mais barato do que os nossos, uma capacidade de algo em torno de 40 mil lugares e com a chancela da FIFA, hein? Lá no Uruguai. O Uruguai já pensando lá na frente numa possível Copa do Mundo em 30, já tendo alguns estádios aí para serem utilizados na competição. Vai ser difícil o Uruguai conseguir ao lado da Argentina, mas é possível. Difícil, mas é possível. Voltando a falar do Corinthians, só para a gente lembrar aí, o Corinthians... o jogo do Corinthians hoje vai ter a arbitragem do... Só para eu lembrar aqui, o ato da partida de hoje, me fugiu o nome do árbitro agora, mas vamos lá. O Corinthians deve ir a campo hoje com a escalação provável de Cássio, Fagner, Pedro Henrique e Danilo Avelar. Gabriel e Douglas, Pedrinho, Romero, Jadson e Cleison deve ser aí a escalação provável do Corinthians para a partida de logo mais às 21h45 no Estádio Monumental Davi Arellano em Santiago. No Rio de Janeiro, o Cruzeiro deverá ir a campo com a seguinte formação: Fábio, Edilson, Dedé, Léo e Egídio, Henrique, Lucas Silva e Robinho, Thiago Neves, Arrascaeta e Barcos. Já o Flamengo com Diego Alves, né, o Rodinei, Hever, Léo Duarte e René, Cuellar, Jean Lucas no lugar do Paquetá, que está suspenso, Diego, Everton Ribeiro, Uribe e Marlos. Deve ser a equipe do Flamengo para enfrentar o Cruzeiro logo mais. Mudando de assunto, saindo aí da Libertadores da América com os jogos aí de hoje à noite, vamos para o atletismo. A nota triste aí fica por conta do falecimento aí do campeão mundial dos 400 metros com barreiras, o queniano Nicola Betti, que acabou sofrendo um acidente de automóvel e faleceu. Bem, hoje tem reunião entre a diretoria do Internacional com investidores para definir aí a situação do Paulo Guerreiro, que termina o seu contrato na próxima sexta-feira com o rubro-negro carioca. Ontem o São Paulo confirmou, dando algumas notinhas aí, o São Paulo confirmou ontem a contratação do meio-campista Everton Felipe do Sport, e com muita influência e muita força aí do Diego Souza, que está no tricolor. Diego Souza, segundo o próprio Everton Felipe, foi o grande responsável aí pela sua decisão de ir para a equipe do tricolor paulista. Ontem eu falava, Rodrigo, sobre a situação do Parque Olímpico do Rio de Janeiro 2016, com relação às dificuldades
de eventos, mas não está abandonado, assim, ainda a infraestrutura do Rio de Janeiro ainda está funcionando, as coisas estão novas, estão sendo mantidas de alguma forma. Mas hoje veio a nota aí dos principais jornais e o site da Rede Globo de televisão também, o Globoesporte.com trouxe também matérias a respeito de Pequim 2008. E as instalações lá na China, meu amigo, elas viraram floresta. As imagens mostram, quem tiver a oportunidade de ver na internet depois das imagens, se tiver por aí, pode procurar lá, ó, legado de Pequim 2008, as instalações olímpicas estão completamente abandonadas. Só tem duas que eles estão cuidando porque ficam numa área muito turística, né? Que é o caso do Ninho do Pássaro e o Cubo d'Água, que sensacional as duas obras realmente que foram construídas aí para os Jogos Olímpicos de 2008. Agora, o resto, meu amigo, tá tudo abandonado, viu? Voltando a falar do Corinthians, ontem a torcida do Corinthians lançou uma campanha para que o Corinthians não contrate aí o Juninho, isso mesmo, o atleta do esporte está respondendo a um processo por agressão, ameaça e injúria contra a ex-namorada. E a hashtag ontem já estava rolando na internet aí, olha, Juninho no Corinthians, não. Era um dos assuntos mais comentados no Twitter do país ontem, por conta da Lei Maria da Penha. O Juninho pode pegar até 12 anos de prisão por conta só que ele está sendo acusado, não tem ainda a definição desse processo. Bem, era o que nós tínhamos, só lembrando, uma última nota, é que o São Paulo ontem lançou a sua Calçada da Fama. São Paulo homenageou ontem os seus jogadores lá na Calçada da Fama do Morumbi. Entre eles, nomes como Bellini, como Amoroso, Aloísio, Rogério Ceni, Chicão, Raí, eu não vou falar o nome de todo mundo que não dá, Gerson, José Pó, Hernanes, Dario Pereira, Danilo, que está hoje no Corinthians, também está lá, Kaká, o Mirandinha, Miller, Nelsinho, Pedro Rocha, Pablo Furlan, Oscar, Ricardo Rocha, enfim, entre outros nomes importantes da história do São Paulo estão na Calçada da Fama. Bem, olha, o Brian Ruiz foi relacionado pela primeira vez e pode estrear no Santos hoje. O Santos pega o Ceará num jogo atrasado do Campeonato Brasileiro e pode ser a novidade aí, o Brian Ruiz, o costarriquenho, que brilhou em 2014, mas foi muito mal em 2018 na Copa do Mundo. E finalizando, depois da demissão do Gilson Kleina, agora chegou a vez da contratação do Guto Ferreira, que está de volta ao comando técnico da Chapecoense. E olha só, essa é boa, hein? Para finalizar, é a última, eu prometo, é a última das últimas. A Associação Argentina de Futebol consultou oficialmente o Pepe Guardiola para comandar a seleção argentina nos próximos anos. Mas desistiu rapidinho pelo salário, viu? A crise está grande por lá. Grande abraço a vocês. Hoje tem Libertadores da América. Abraço, Rodrigo. Valeu. Obrigado, Ail. Hoje tem Libertadores da América, as oitavas de final aí, a ida, Flamengo e Cruzeiro, e o Colo-Colo e o Corinthians se enfrentam. Muito bem. O Corinthians do Dr. Sebastião, é isso? Eu não sou corintiano, não, e também não sou. Mas na minha casa eu tenho de tudo. Tenho flamenguista, tenho corintiano, São Paulino e vascaíno. Então é uma briga só lá dentro. Olha, eu quero agradecer a sua companhia, a sua audiência aqui no Jornal Abre Aspas. Doutor, muito obrigado pela sua presença mais uma vez. O senhor parece que vai tirar uma folguinha. Só dia 21. Só dia 21? Ah, então. Semana que vem estará de volta. Então, semana que vem uma ótima semana para o senhor. Obrigado, viu? Bom dia. E Zé, até amanhã. Até amanhã, Rodrigo. Obrigado pela audiência, uma excelente quarta-feira. A gente se encontra amanhã. Lembrando que o conteúdo na íntegra está no sprriomais.com.br. Abraços. Jornal Abre Aspas.